ainda passando de raspão pela religião, a gente falou em fevereiro sobre a diferença entre o sagrado e o profano. Os espectadores do Linhas Cruzadas fizeram muitos comentários sobre o assunto e disseram nas redes sociais o que para eles é sagrado e o que é profano. Vamos ver algumas das ideias que apareceram. Olha só, Pondé, o Girardi disse que o sagrado é o que transcende a materialidade e o profano é mais voltado para o universo físico. Já o Rômulo disse o seguinte, que o sagrado para ele é, por exemplo, ganhar um pano de crochê feito pela avó dele, que por mais simples que pareça, representa para ele o amor da avó dele e faz lembrar dela com amor e carinho. Então, para ele, isso é sagrado. E o profano, para ele, seria justamente quando não se vê nada de sagrado na própria vida. E daí, isso, segundo o Rômulo, nos animaliza. Isso seria o profano. Antes de comentar, eu daria uma definição técnica de sagrado e profano, tal como se fala em filosofia da religião, né? Que é a seguinte: o sagrado é aquele que é percebido por nós como algo que tem um ser em si mesmo. Ele é autossuficiente, ele é poderoso, ele é absoluto, ele não acaba, ele nunca começou. Por isso que Deus e outras formas religiosas se relacionam ao sagrado, sempre a ideia de poder. Então, a dialética sagrado e profano, como a gente fala, o sagrado é sempre aquele que é, e o profano é sempre aquele que quer ter uma participação no ser do sagrado, que é poderoso, né? Então, é claro, o profano aparece como aquele que sofre e tal. No âmbito moral, normalmente se vincula o sagrado àquilo que é intocável, aquilo que não é contaminado pelas impurezas do mundo, enquanto que o profano é aquilo que é contaminado pelas impurezas do mundo, aquilo que comete erros morais, por exemplo, e que precisa do sagrado para que você se torne menos impuro, porque nesse sentido o sagrado é puro. Agora, indo aos dois comentários, a ideia de que o sagrado transcende esse mundo no qual a gente está. O sagrado transcende a matéria, porque sendo a matéria de alguma forma corruptível, e o sagrado não sendo corruptível, então ele transcende a condição de corruptibilidade da matéria. Então essa é uma definição de sagrado profano muito próxima da definição técnica, né? Só antes de você fazer o comentário sobre o segundo comentário, eu me lembro que você disse também que o sagrado não tem necessariamente a ver com religião e pode ser, por exemplo, a fruição de uma experiência estética. Você até deu um exemplo, se eu me lembro, que foi a apreciação, por exemplo, de uma força da natureza, você ficar diante das cataratas de Iguaçu. Exatamente. São inúmeras as descrições de experiências dessa ordem em que nós, profanos, frágeis, nos sentimos desse tamanhinho na frente do sagrado. Muitas vezes se relata a experiência do sagrado como um tipo de experiência que faz uma comparação entre alguma coisa que é frágil, pequena, efêmera, que vai passar, e aquilo que permanece, ou aquilo que é infinitamente gigantesco diante de nós, né? Agora, o segundo comentário é um comentário singelo, né? Porque quando ele fala que para ele o sagrado é um paninho de crochê, um paninho de crochê que a avó dele faz para ele está se referindo, muito provavelmente, ao afeto que ele tem pela avó, que provavelmente deve ser uma pessoa importante na vida dele, né? Que eu imagino que tenha, inclusive, cuidado dele, e que ela cuidando dele e ele sendo cuidado por ela deu certo, mas pelo afeto que ele demonstrou, chamando um paninho de crochê
que a avó dele faz de sagrado, significa que, entendo que para ele, o amor da avó dele é sagrado para ele. Assim como a própria avó. É claro que a gente está falando aqui de uma apreciação do sagrado de uma ordem muito psicológica, de certa forma. E aí ele diz que, por contraposição, o profano é aquilo que não tem nada de sagrado. Eu acho que essa fala dele com relação ao paninho de crochê da avó deve ser muito comum em pessoas que tiveram a sorte de fato, amar alguém e ser amado ao longo da vida.